Olá pessoal, Denise da Conectarium, passando para dar aquela lembrada básica sobre essa lua cheia do dia 30 de novembro, que vem junto com o eclipse. Lembrando que eclipses são luas novas e luas cheias muito mais intensas, por conta de toda a sua simbologia, né? Tem um alinhamento entre Sol, Lua e Terra, cheio de simbolismos entre o feminino e o masculino, entre luz e sombra, entre o nosso lugar no mundo, de onde a gente vem e para onde a gente está indo. Antigamente tinha aquele medo atávico do escuro, né? Como a gente tem um obscurecimento de luz e depois a luz retorna, né? Esse ocultamento e reaparecimento da luz nos eclipses, a gente traz com a gente uma memória atávica, uma memória ancestral do medo do escuro, né? Se vamos supor que apague a luz na sua casa e é noite, apagou tudo, aqueles segundos iniciais que a gente não sabe o que está acontecendo, né? Que a gente tenta buscar entendimento, que a gente tenta, né, lidar com o medo, com um restart, né? Um reboot, como se a gente ligasse e desligasse o computador e tivesse a oportunidade de começar de novo. Então traz uma intensidade, traz uma oportunidade da gente criar novos rumos para a nossa história, porque eles são dobras, eles são mais profundos à época do eclipse, eles estão alinhados, né, com o que a gente chama de nodos lunares, que é um ponto importante, onde a órbita da Lua intercepta o plano da eclíptica, né, o movimento aparente do Sol. Então ali cria uma cicatriz, cria uma oportunidade da gente rever, né, da gente olhar com mais profundidade. Queria falar um pouquinho desse mapa. A gente está falando, esse eixo nodal que define os eclipses, eles ficam em torno de 1 ano e meio em cada eixo, pares de signos complementares. Nós saímos em maio de 20 do eixo Câncer e Capricórnio e entramos o eixo Gêmeos-Sagitário, onde ficaremos até dezembro de 21. Esse eixo está mais impactado, sem dúvida nenhuma, para esses eclipses. Então, os signos tanto de Gêmeos quanto oposto Sagitário, os mutáveis, né, porque eles estão na cruz, né, uma diferença de 90 graus entre eles, também aciona de uma forma mais intensa Virgem e Peixes. Então, tem uma intensidade maior para esses signos, apesar de estar no céu para todo mundo e nos afeta globalmente, afeta todo mundo, mas pega de uma intensidade, né, uma mobilização maior nesses signos. Nós estamos falando, então, nesse momento, nós vamos ter a dobradinha, lembrando, já falei no vídeo anterior, a dobradinha de datas 30 de novembro em Gêmeos, 14 de dezembro em Sagitário. Agora a gente está falando, o de dezembro é um pouco mais intenso, porque é um eclipse solar. Agora a gente está falando de um eclipse lunar, que é penumbral, né? Vou colocar a imagem, ele está numa zona de penumbra, e não numa zona de maior intensidade, mas é um eclipse. E nós estamos falando então desse eixo que é o eixo da comunicação, do aprendizado, do mental, do intelectual, das notícias. No ingresso dessa lua cheia, a gente está com o regente de Gêmeos, que é tão importante a gente falar, que é Mercúrio, ainda no signo de Escorpião, convidando a uma profundidade, a gente olhar mais a fundo, ver o que está oculto, vendo o que não está revelado. Jogando o nosso mental e o intelectual, a nossa função do pensamento, para a gente olhar dores, mágoas, o mundo que está mais subterrâneo. Né? Esse Mercúrio está super bem com a galera reunida lá em Capricórnio. Né? Então a gente está falando de Mercúrio num signo de água, que é Escorpião, estando super bem com Saturno, Júpiter e Plutão, que estão num signo de terra, que é Capricórnio. Então a água alimenta a terra, estrutura essa função do pensamento, essa função, as notícias que saem, as boas notícias, né, quem dera, para a gente olhar de uma forma positiva.
Nós estamos falando nesse eixo Gêmeos e Sagitário, nós vamos falar muito disso por conta desses eclipses consecutivos nesse eixo. A gente está olhando esse paradoxo, né, desse eixo entre a informação, que é em Gêmeos, e a sabedoria, que é Sagitário. Então, a fé, o otimismo sagitariano versus a comunicação, a troca, o comércio, a curiosidade, a diversidade que se coloca quando a gente está falando de Gêmeos, que é o signo oposto complementar. Os nodos lunares que eu estava comentando no começo, a gente tem uma dupla função, né? Então, nós temos o nó do norte, que, lembrando sempre da historinha do dragão, né? Nós tínhamos um mito, né? Que os nodos, que são esse ponto de intersecção super importante no céu, nós temos o nó do norte e o nó do sul, sempre em signos opostos complementares. Então, diz o mito que ele era um dragão, os nodos eram um único dragão, que foi cortado ao meio, a cabeça, que é a missão, né, a missão de vida, o nosso olhar, a nossa bússola para um lado, e a cauda, os nossos pontos, os nossos comportamentos mais arraigados, a nossa zona de conforto, aquilo que a gente faz mais no automático, sendo a cauda do dragão. E eles circulam no céu nesses signos. A cabeça, como sendo a nossa missão, ela tem a ver com o desconhecido, com aquilo que a gente tem que desbravar. E a cauda, sendo os nossos comportamentos mais de zona de conforto, tem a ver com aquilo que a gente, de alguma maneira, o cuidado de não ficar ali só na zona de conforto sem querer desbravar. E no céu, eles estão a cabeça no signo de Gêmeos e a cauda no signo de Sagitário. Isso dá dica pra gente que, eu vou falar mais no eclipse de Sagitário, mas já dá dica pra gente que está na esfera de Sagitário algum tipo de desapego. O nó do sul fala dessa necessidade de a gente desapegar. Desapegar talvez a gente olhar esse lado mais sombra de Sagitário, né? As crenças muito arraigadas, fé muito polarizada, as certezas em Sagitário, né, muito fortes. Então, a questão ética, enfim, a gente flexibilizar um pouco esse lado sagitariano em prol da cabeça que está em Gêmeos, que vem ensinar a flexibilidade, o jogo de cintura, um olhar mais diverso, a curiosidade, o pensar, né? Nós temos no nó do sul, que está Sagitário, toda uma revisão com relação a viagens, ao exterior, aos relacionamentos em lugares que estão mais distantes, né? A nossa relação com o distante, que é Sagitário, versus uma ênfase agora no local, por conta da gente ter sido tirado, né, do que a gente conhecia como cotidiano, e agora temos a oportunidade de dar mais ênfase, de dar mais valor para aquilo que está mais próximo, para o local, para aquilo que está mais perto, que é a esfera de Gêmeos. Então a gente está nesse eixo agora, né? Então, como essa lua, e agora é a temporada sagitariana, então o Sol está em Sagitário, trazendo luz sobre o otimismo. Sagitário fala de otimismo, expansão, conhecimento, fé, a espiritualidade, né? Então nós estamos com essa temporada, e a Lua agora no signo oposto, trazendo esse olhar, né, do intelecto, da dualidade, do contraponto em Gêmeos. Sagitário tem uma seta única, né, o Centauro, que tem uma meta muito estabelecida, enquanto que em Gêmeos a gente está falando de uma diversidade, de um ponto e de um contraponto. Por isso a fama dos Gêmeos de mudar de opinião e de mudar de visão, justamente porque esse ponto e contraponto são tão importantes para esse signo. A questão da gente ter coisas correndo simultaneamente, ao mesmo tempo, isso está na esfera de Gêmeos. Versatilidade, a lógica, né, a pluralidade, a pulverização de informações. Então a gente está muito nessa lua cheia falando de informação, falando de mídia, falando de como a gente se comunica, internet, toda essa esfera da comunicação falada, escrita, vídeos, enfim, tudo que a gente circula, né, o que a gente troca né, da praia geminiana, que é um signo de ar, de comunicação, de troca, né, o ar que a gente respira. A gente está falando, a
A gente respira o mesmo ar, né? Um signo de múltiplos interesses. Interessante a gente olhar sempre, eu comento aqui sempre, onde caem essas luas, especialmente de eclipse no seu mapa. Tem um vídeo aqui no canal explicando como você pode tirar o seu mapa de nascimento para você ver em que área de experiência cai 8 graus de Gêmeos, que é onde está caindo essa lua cheia. Nós temos alguns outros pontos desse mapa da lua cheia que eu queria ressaltar. Nós passamos boa parte do segundo semestre com muitos planetas em movimento retrógrado. A maioria, né, já voltou, a gente está nesse momento de volta para o movimento direto. Lembrando sempre, para deixar claro, né, a retrogradação implica simbolicamente numa revisão, apesar dos planetas não andarem para trás, é uma ilusão de ótica. Mas o símbolo na astrologia é o que nos importa. Então, a maioria estava nesse movimento de retrogradação e está voltando para o movimento direto. Faltava Netuno, que está entrando em movimento direto 28, e Urano, que entra lá 14 de janeiro de 21 só. É o único que vai ficar lá no movimento retrógrado. O que significa que esse fluir, né, esse fluir de energia vai estar mais à nossa disposição. A gente passou, não precisa explicar 2020, né, pessoal? A gente passou esse segundo semestre, o primeiro muito encapsulado ali, o segundo num movimento de muita coisa incubada, revisando muita coisa, com a nossa ação, que é Marte em Áries, que é o seu signo de regência, ali querendo, né, a gente lidando com ação, com ansiedade, com querer colocar muita coisa em prática ao mesmo tempo, com raivas incutidas, enfim. E aí a gente vai falar desse Marte de novo lá na lua nova de eclipse de Sagitário, que ele vai estar mais atuante do que agora. Então, nós temos, o que eu estava comentando? O Netuno, que está voltando para o movimento direto. Netuno, espiritualidade, a gente com uma visão mais altruísta, com essa possibilidade mais fluida. Netuno está em Peixes, né? Então, ele está há tempos aí, bastante, vou colocar aqui a data certinho da passagem de Netuno por Peixes, há anos já, trazendo essa dissolução de fronteiras, né? É sobre não termos mais fronteiras, essa passagem de Netuno, da gente poder, em Peixes, que é o signo que tudo abarca, é o signo o último do zodíaco, que contempla esse todo. Então, esse viés de espiritualidade mais direcionado, né? Do sutil, do simbólico, do etérico de Netuno mais à nossa disposição. Então, me parece, ele volta dia 28 e o eclipse e a lua cheia dia 30. Parece sempre que o planeta, esse eclipse espera o planeta entrar no seu movimento direto, como que dizendo que precisamos dessa dose de fluir espiritual na passagem de uma lua cheia que a gente vai ter com esse eclipse. E mais do que deixar a gente com medo, sempre essa pegada da gente pensar na astrologia como empreendedorismo pessoal, é como fazer esse reset, né, esse apagão e esse acordão de energias de luz e sombra do eclipse a nosso favor, né, ajudando a gente. Nós temos também no mapa dessa lua, né, a oposição de Vênus, que é a nossa forma de nos relacionarmos, amor, afetos, os nossos acordos em Escorpião, também trazendo esse olhar afetivo com profundidade, com um olhar sobre aquilo que a gente talvez não queria ver, né? A oportunidade da gente olhar mais o que estava oculto, numa oposição com Urano, que sempre traz reviravoltas, traz um novo olhar, traz uma necessidade de liberdade e de a gente olhar os afetos de uma maneira mais autêntica. Então, Urano fala de autenticidade, fala de contrastes, mas o contraste no sentido de ajudar a gente a ver. Então, Urano também está acionando a esfera dos relacionamentos nesse eclipse. O que mais eu queria comentar que é importante com vocês? Bom, eu comentei dos signos, né, que a gente tem a maior proeminência nos signos mutáveis, por conta da posição. Eu vou falar muito brevemente, vou colocar uma minutagem aqui para o pessoal depois, na hora, as áreas de experiência onde cai para o seu signo coletivamente, tá? Essa lua cheia.
não, são duas camadas, pessoal, dois layers aí que a gente pode olhar, né? Então, o coletivo, que é a técnica do horóscopo, que a gente olha o coletivão daquele signo, e o seu individual, que eu sempre recomendo que você saiba a área de experiência onde está caindo. Mas vamos lá. Para Áries, esse eclipse em Gêmeos, primeiro que ajuda, porque nós estamos falando de Áries, um signo de fogo, e uma lunação, uma lua cheia num signo de ar. Então, lembrando que o ar sempre alimenta o fogo. Aciona a área de comunicação, de contatos, do mental, do intelectual, de aprendizado para Áries, a oportunidade de pensar aí nessa semana de lua cheia, como estão seus contatos, como você tem aprendido, como tem elaborado a comunicação. Para Touro, Touro é um signo de terra, né, aciona, joga, né, essa lunação joga atenção. Lembrando um ponto importante, gente, eclipse, o que acontece em fases de eclipse, ele costuma ter um desdobramento, ele costuma ter uma durabilidade, dura de 1 a 6 meses. Eu acredito dessa duração mais estendida até o próximo eclipse, porque eles são intensos, eles trazem essa dobra, essa cicatriz, esse marco, para que a gente consiga fazer esse novo começo. Touro, para o signo de Touro, aciona a área de recursos, finanças, o lado prático e material da vida. Como é lua cheia, a gente está falando as coisas se desdobram, né? As coisas se revelam, tem um ponto de culminância. Então, essa lua cheia de eclipse está acionando uma área mais financeira, material, de valores, de apego, né? Então, esse mundo mais concreto. Gêmeos é o mais impactado de todos, porque pega justamente esse estar no mundo, né? Essa forma de agir, esse lugar que ocupa. E como eu comentei, né? O nó do norte está em Gêmeos, a bússola, a missão, o ser quem se é de forma autêntica. O nó demora para ele estar, o nó do norte, tá? De novo no nosso signo, em torno de 18 anos e meio, 19 anos. Então é o momento de novo, né, de olhar esse estar no mundo, como aborda, como começa, né, como lida com as relações, porque atua no eixo relacional. Enfim, é o mais impactado. Para Câncer, ele aciona uma área que é a área do inconsciente, uma área das coisas que estão mais, né, não tanto no seu livre-arbítrio, não está no seu livre-arbítrio, é o deixar fluir com a vida, né, acreditar na teia da vida, no imponderável, né, deixar que o universo atue para aquilo que você precisa nesse momento, porque aciona uma área que está mais inconsciente, uma área de soltura, uma área de deixar as coisas andarem, deixarem as coisas sem a sua interferência pessoal, né? Tem algo que o universo precisa arquitetar aí, ou está te trazendo de culminância nessa lua cheia que não depende da sua vontade. Seja feita a vontade divina com essa posição. Para Leão, aciona a área de grupos, amigos, projetos futuros, o que é do amanhã, né? A questão relacional, né? Muito uma área futurista, uma área do seu planejamento, tô comentando tudo isso por signo, pessoal, porque sendo eclipse, essas áreas de experiência, o que está acontecendo agora, eles desdobram ao longo do tempo. Então, a gente olhar, como eu coloco a astrologia como empreendedorismo, para a gente focar nossa atenção e a nossa vibração nessas esferas. Então, grupos, amigos, instituições, organização, grupos de afinidade, né, com quem se afina, com quem não se afina, né, então a questão relacional ligadas a grupos. Para Virgem, Virgem é um dos signos acionados com mais intensidade, lembra que é um dos mutáveis, que exige um confronto maior, né, essas posições de eclipse, quando tem um afastamento, né, tá num signo que tá a 90 graus de Virgem, de qualquer forma, aciona uma tensão, aciona uma necessidade de mobilizar a partir de uma tensão, né? E também traz, quando eu falo tensão, não necessariamente é negativo, a tensão traz pra gente um impulso. Então, em Gêmeos, está acionando a área de metas, carreira, profissão, objetivo de vida, o que quer como propósito,
o que está culminando por ser lua cheia em termos de propósito, de objetivo, de carreira, de trabalho, de estar no mundo, é um mundo social, né? Um mundo, nós enquanto um lugar no mundo, um lugar na sociedade. Essa esfera está sendo acionada para Virgem. Libra está também um signo de ar, também muito favorecido pela lua cheia, pelo eclipse, por ser um signo de ar, que se alimenta, né, dessa maneira, joga o mesmo jogo, é a turma do ar que joga o mesmo jogo. Então, para Libra, estacionando a área de crenças, filosofias, de estudos superiores, vida acadêmica, legislação, se estiver lidando com alguma questão judicial, ponto de culminância, lembra, estamos falando de lua cheia, então tem um ponto de culminância aí nessa experiência, que é uma experiência de uma sabedoria, é uma área de sabedoria, de buscar conhecimento, de buscar a vida acadêmica, ligado ao exterior, ligado a abrir fronteiras, abrir perspectivas. Quando a gente fala desse alargamento de visão dessa área de experiência, que no caso é a casa 9, a gente está falando de buscar novos horizontes, de dar aquele salto de percepção, saltos de consciência através do conhecimento, divulgação, escrita, enfim, filosofias. Para Escorpião, pessoal, Escorpião, ele está acionando uma área a área de transformação, uma área que pode ser vivida como uma crise e uma oportunidade de transformar, de transmutar. É a área de sexualidade, de transformação profunda, uma área do dinheiro compartilhado, aquele dinheiro onde você, recurso, dinheiro, valores, que você precisa de outra pessoa para acessar. Então, valores ligados a casamento, partilhas, empréstimos, pensões, seguros, todo esse dinheiro que você depende de alguém ou de alguma entidade para acionar, pode ter um ponto de culminância. É uma área mais profunda, de profundidade, de olhar, de se interiorizar, de olhar profundamente os temas em pontos de culminância por ser lua cheia. E novamente, vou insistir nesse reset que a gente está tendo a oportunidade, né? De olhar, mesmo sendo para Escorpião uma área que, aliás, para vocês é tira de letra, né? Porque Escorpião é a área análoga ao signo de Escorpião, onde cai essa lua cheia em Gêmeos, que é a casa 8. Então, para Escorpião já vem com recursos para olhar esse mundo, né? Para olhar o mundo subterrâneo. Então, regido por Plutão e por Marte, na astrologia tradicional, tem energia para se debruçar sobre o oculto, sobre aquilo que não está visível, tem esse radar muito forte. Então, ter uma lua cheia de culminância com eclipse, numa área que pode trazer luz e trazer esse jogo de luz e sombra para esses temas que eu acabei de comentar, tá bom? Sagitário. Sagitário é outro signo muito acionado por tudo que eu comentei no início, toda essa fase de eclipse, toda essa fase, né, de experiência de vida que está sendo transformada pelos nodos lunares. Para Sagitário, a área de experiência que cai nessa lua cheia é a área de relacionamento, parcerias, casamento, o outro na sua vida, o relacionar-se, como é a sua abordagem no mundo versus a relação. Como que está essa dosagem do quanto se doa, do quanto recebe, como aborda as relações, como interage, como é ser dentro da relação. Então, toda essa esfera de parcerias, e quando eu falo outro, parcerias, isso inclui também sociedade. Se é uma sociedade de negócio, também vale, tá? Se tem uma sociedade, um sócio, esse outro, essa parceria, essa sociedade sendo acionada. Para Capricórnio, essa alunação tá caindo numa área da rotina, do dia a dia, da organização das tarefas, do fluir, né, das engrenagens da vida para que a vida flua. Também a área de saúde, de bem-estar, né, de cuidado com o corpo, da gente se cuidar, comer bem, né, a engrenagem da rotina, o trabalho do dia a dia, subordinados, funcionários, tudo que a gente faz, tudo que nos cerca para que a rotina funcione. Por isso é uma área de saúde também, porque é uma área, a saúde ajuda a gente, claro, a gente não consegue organizar
sem estar ali, sem estar tudo... A gente não consegue colocar um piloto automático na rotina, que essa é uma área da rotina, se não englobar essa parte de saúde, do físico, de tudo que é sistêmico, né? E o corpo também é um sistema perfeito. Então, subordinados, rotina, ponto de culminância, o que está desdobrando em termos desse dia a dia de trabalho, de movimento aí para você. Para Aquário, nós temos essa lua cheia caindo na área de romance, processos criativos, filhos, autoestima, processo autoral, diversão. O que você faz para se divertir? O que você faz por prazer? De autorreconhecimento, de reconhecer talentos. É uma área de alegria, de vibração. Que ponto de culminância? O que você pode colher nessa lua cheia de eclipse relacionado a romance, afeto, aquilo que você cria, se dá conta de como você é bom, boa naquilo que você faz, de reconhecimento de talento. Muito legal, uma área, uma casa interessante. Todas são, né? Todas trazem pra gente uma evolução. Gente, tô pingando aqui, mas estamos acabando. E Peixes, finalmente, aciona um daqueles 4, lembra que eu comentei que tá mais acionado? Cai na área de família, doméstico, interioridade, emocional, bens imóveis, ponto de culminância aí. Então, como que está esse desenrolar do doméstico, de estar nesse lar, de lar interno também. Quando a gente fala lar, é o lar de família, é o lar nós, nessa comunhão, mas é o nosso lar, a nossa casa interna, interioridade, afeto, família, de repente pontos de culminância envolvendo imóveis, bens imóveis, essa esfera da interioridade, do doméstico estacionada. Bom, um teste, nunca fiz esse vídeo falando de todos os signos, me fala como ficou aí pra vocês, vou colocar as minutagens certinho pra você clicar lá. Bom, quero desejar para todo mundo uma ótima lua cheia, que a gente possa olhar para o céu e sentir, né, essa energia de pontos de culminância, especialmente em fase de eclipse. Lua cheia, normalmente, nós já devemos pegar mais leve, porque é esse ponto máximo do mês. Em fase de eclipse, lembra sempre de dar os descontos para você e para os outros, né? Para a gente cuidar, porque os ânimos tendem a estar mais alterados por todo esse comportamento atávico aí que a gente aciona nessas épocas, tá bom? A gente se vê por aqui, me deixa saber se fez sentido aí pra você. Beijo enorme, tchau, tchau.